Carla Mussi, titular da Coordenadoria da Mulher de Ijuí, porque como falamos aí no início da programação, esta não é uma semana comum, nem tampouco um mês comum, porque estamos na Semana da Mulher, daqui a 2 dias, celebrando o Dia Internacional da Mulher. E o município de Ijuí, através da Coordenadoria da Mulher, programou uma ampla série de atividades, amplas programações, que é impossível até a gente destacar todas aqui, porque elas começam hoje e vão só terminar lá no dia 29, então realmente é um mês inteiro de atividades voltadas às mulheres. E eu já te agradeço, então, desde já, por estar aqui no estúdio, doutora Carla, que em tantas outras vezes a gente já recebeu com outras funções, agora aqui como titular da Coordenadoria da Mulher. Gostaria inicialmente que você nos contasse um pouco o que vocês prepararam. A gente vê aí que tem atividades que vão de vários segmentos, desde teatro para as mulheres, atividades da saúde com, por exemplo, amanhã, né, que é o horário estendido. Então, assim, dentro dessas programações, várias pequenas programações para atingir vários públicos também. Então, gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre este preparo e sobre o que as mulheres terão de atrações neste mês em Ijuí. Muito boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Progresso. É um prazer nós estarmos aqui novamente e principalmente divulgando, né, essas atividades programadas, então, não só para mulheres, eu diria, né, embora seja o mês da mulher, mas principalmente nas escolas, que vai ter um teatro, que aí não é só meninas, né, é meninas e meninos, porque a gente entende que a questão da violência doméstica é uma questão cultural e que nós temos que efetivamente, né, iniciar os trabalhos ou continuar os trabalhos que até então eram muito, eu diria, tímidos, né, nas escolas a respeito deste tema. Porque a educação é a base de tudo e, consequentemente, também, se nós quisermos uma mudança de cultura, nós temos que partir daí. Então, como você bem disse, são várias atividades, né? Envolve vários órgãos. O que a gente faz? Nós tentamos sempre programar alguma coisa e em conversa com outras instituições. E cada um que programa alguma coisa remete para nós e nós tentamos fazer um cronograma, se não único, né, mas pelo menos contendo a maioria das atividades durante o mês. E é isso que nós fizemos. Iniciando hoje, inclusive, né, às 19 horas, na própria Coordenadoria da Mulher, nós vamos fazer com aproximadamente, acho que vai dar umas 40 pessoas, que são os presidentes dos bairros, que ao que me consta só tem 2 bairros aqui de Juí, cuja presidência são de mulheres, mas nós convidamos os homens também, porque não é papo de mulher para mulher, e sim é papo de mulher, né, para toda uma comunidade. Os homens fazem parte desta comunidade. Então é algo inédito, nós estamos assim numa boa expectativa, né, de que possamos passar um pouco do que faz a coordenadoria, qual é a intenção da coordenadoria em trazer para dentro, né, do programa a questão dos bairros, porque a maioria da nossa população efetivamente, né, mora toda em bairro, seja o bairro centro ou outros mais da periferia, e, consequentemente, nós gostaríamos de passar um pouco desta ideia da coordenadoria. Desmistificar um pouco, já aviso aqui, né, porque eu, que em princípio vou coordenar hoje à noite a reunião, a ideia que os homens têm, né, de que muitos homens e até muitas mulheres também, de que isso é coisa de feminista, isso é coisa, né, que só interessa para a mulher, para os homens não, o homem para ser macho tem que ser assim ou tem que ser assado, desmistificar um pouco esses conceitos, né? E é isso que nós pretendemos. Como você vê, então, é bem vasta, nós vamos usar alguns locais, né? Desde o SESC até o próprio HCI, para apresentação de uma peça, um teatro social, que já aconteceu aqui em algumas escolas, e quem ler a programação e depois até a rádio com certeza também difunde, né? Podem procurar, ou até na coordenadoria mesmo, no site para saber. Porque são vários órgãos, mas com participação de diferentes públicos, né? Nós temos aí participação, então, de escolas, participação de muitas outras entidades, inclusive grupos da terceira idade e assim por diante, para se conversar um pouco sobre esse tema através de um teatro. Geralmente são 2 tipos de peças, né? As Mãos de Eurídice, que para mim é comovente. Eu já assisti, né, por 2 vezes e sempre me comove um pouco tudo que aconteceu, né, durante a peça. Não são peças longas nem enfadonhas, é muito interessante. Inclusive que nos surpreendeu que tanto uma como a outra, né, tanto uma peça que é As Mãos de Eurídice como a outra, da Mete a Colher,
Eu não me lembro bem o título, mas é mais ou menos assim, e não sou de ficar lendo tudo, né? Mas Quem mete a colher, quem isso mete aí. a colher. Esta tem uma interação com o público, né? Geralmente é feita nas escolas, para que o público, os alunos, professores, funcionários, servidores, quem estiver lá, possa interagir na peça. Que legal. É muito interessante, porque eles apresentam algumas situações e distribuem, em princípio, alguns apitos para o público, né? E ficam apresentando a peça. Então, quando você achar que está demais, que passou do limite, né, do que é normal, então apita e para a peça toda e vai discutir em cima daquele tema. É muito interativo mesmo. Interativo mesmo. É um grupo que nós já conhecemos, excepcional para esse tipo. E se vê muita participação, já houveram outras, né, do público adolescente. Geralmente a gente faz do 9º ano, né, para cima, os adolescentes ou pré-adolescentes, enfim, alguns adultos também, e que acabam se envolvendo e conhecendo um pouco da dinâmica, ou um pouco até às vezes sofrendo emoções, né? Muitas vezes daqueles que presenciam uma violência ou daqueles que até sofrem uma violência. Inclusive, amanhã a gente vai conversar com o pessoal que está organizando este evento. Eu estava dando uma passadinha aqui, coordenadora, que é Mulheres que Inspiram Carreira e Família. Sem dúvida, um grandioso evento que está sendo organizado pro dia 8 mesmo, que é o Dia Internacional da Mulher, que vai trazer algumas presenças marcantes também aqui para o município de Ijuí. Então, é importante a gente falar um pouco sobre a programação que acontece no dia especificamente também. No dia, né? Então, nós temos ali, como se vê, à noite, às 19 horas, né? Existe 2 programações. Uma é As Mãos de Eurídice, né? No Teatro Social de Teotônia, no CIEP e a Escola Rui Ramos, né? E 25 de julho, que vai ser no HCI, tá? Essa programação. E depois, pelo que nós vimos ali, é no Open Rock Gastro Pub, Mulheres que Inspiram Carreira e Família, né? Este evento que acontece às 19 horas às do 19 dia 8. horas, no mesmo horário. Então, a gente até tem que, às vezes vai um pouco num, um pouco no outro, e vamos se revezando, nós da Coordenadoria da Mulher, na participação desses eventos, né? Nós temos várias outras entidades, como nós vimos ali, né? O Fórum Permanente da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a própria Coordenadoria, o SESC, e assim nós vamos com várias entidades, a 36ª CRE, a SMED, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal da Saúde, como você mesmo já falou, alguns horários mais estendidos, né? SESC, SEBRAE, e assim vai, né? O coletivo também, que é o grupo do coletivo das vereadoras, onde vai haver uma pintura no muro externo, né, lá no Getúlio Vargas, Coordenadoria da Mulher e Coletivo das Gurias, e assim por diante. E temos, encerrando em tese a programação no dia 29/3, às 14 horas, na Casa Ama, uma roda de conversa, e que é a Casa Ama e a SAMI. Então, essa roda de conversa também, facilitadora Arlete Roman, enfermeira e terapeuta holística autônoma. Então, são várias atividades. Por que a gente tenta fazer isso? Primeiro, que nós precisamos, eu sempre tenho essa discussão, às vezes até sou uma crítica em relação a isso, que acabam muitas vezes sempre as mesmas pessoas discutindo os mesmos temas, né? Então o progresso, embora a gente saiba que existe, mas é muito mais facilitado quanto mais pessoas você tem, né? E quanto mais, também eu digo, não quantidade, mas qualificação de pessoas. Trocar um pouco, não só o público, como as próprias pessoas que conversam, né? Pra gente sentir um pouco. Então essa nossa aproximação dos bairros, até eu vou lançar hoje, nós vamos lançar uma proposta hoje, que inclusive é de talvez nós consagrarmos esta participação dos bairros o ano que vem, quando aí a gente já conversou um pouco de violência, de coordenadoria, talvez com uma grande festa no dia 8 de março, mas envolvendo o pessoal dos bairros, né? Não só nós convidando, mas que o próprio pessoal do bairro possa tomar frente, que possa, de repente, promover algo mais, assim, recreativo, eu diria, né? Mas que possa pegar uma própria loja do bairro, fazer o seu desfile, sabe? A gente montar alguma coisa que nós possamos fazer, uma grande reunião de mulheres, e aí para comemorar tudo aquilo que foi conquistado até então e principalmente tudo aquilo que foi conquistado a partir desta conversa com as associações de bairros. Coordenadora, algo que a gente também achou muito interessante é que vocês também prepararam atividades para debater temas relacionados à mulher com os homens, como é, por exemplo, o caso desta ação de hoje de noite, que prevê a presença dos presidentes de bairros.
É importante a gente conversar sobre isso também, não somente com as mulheres. Os homens precisam entender tudo o que está acontecendo e debater sobre isso, não é? Com certeza. Esse trabalho já existe, mas é um trabalho mais de formiguinha. Porque ele existe o quê? Na sala de espera. Sala de espera é um grupo que nós temos, que é dividido em 2 grupos. As vítimas, né, entre aspas, eu vou dizer, os agressores, entre aspas. Então, são 2 salas. Tanto numa sala como na outra, há um diálogo, né, com estas pessoas. E o que se percebe, principalmente na sala dos homens, é que muitos deles não têm noção aonde inicia, o que é uma agressão. Né? Eles entendem como agressão só, eu não fiz nada para ela, eu nunca dei um tapa nela, é comum dizerem isso, não, eu nunca dei um tapa nela. Mas a agressão não é só um tapa, né? A violência doméstica não é só um tapa. Então, muitas vezes a gente vê e percebe que eles não têm noção, efetivamente, de onde inicia e onde termina, né, uma violência. Conversar um pouco também sobre, a gente conversa bastante, né, sobre conflitos, se for o caso, a gente encaminha para grupos que existem, né, de resolução de conflitos, né, de conversa com o casal. Se tem tido algumas questões positivas, né? Temos realmente, não pode também negar isso. Mas, às vezes, a sensação que dá é que tudo que a gente faz ainda caminhou muito pouco, né? Pelo menos fica a certeza de que muito nós teremos que fazer ainda, ou nós, ou as gerações subsequentes, né? Que venham nos suceder, que precisam fazer alguma coisa para nós modificarmos esse panorama, eu diria, esse mapa, né, de violência doméstica. Sem dúvida, é um trabalho de formiguinhas, como a senhora menciona, e a gente conversava até antes da entrevista aqui, a gente está recebendo hoje, para você que está ligando o rádio agora, titular da Coordenadoria de Mulher de Juí, Carla Mussi, sobre o trabalho da coordenadoria em si, doutora Carla. A gente sabe que muita gente que já precisou são as pessoas que realmente sabem e entendem de fato o porquê vocês existem, como vocês funcionam, a rede de apoio que está por trás, né, além de vocês. Então, gostaria que a senhora nos explicasse, nos contasse um pouco sobre a atuação de vocês e principalmente sobre como vocês podem ajudar essas mulheres vítimas de violência. Em tese, né, nós temos 3 tipos de entrada, vamos dizer assim. A busca espontânea, que é pequena. Aquelas pessoas que são oriundas, né, da sala de espera, que a gente faz aquela conversa antes da audiência, e muitas mulheres lá, não, eu gostaria de ir, porque a gente explica um pouco a função, o tipo de violência, né, o que pode ser feito. E outra, ao grande público nosso, seria advindo das ocorrências policiais. Então, desde que nós assumimos a coordenadoria há 2 anos, a gente estabeleceu um feedback com a delegacia que eles nos encaminham todas as ocorrências que são feitas, né, de violência doméstica. Nós fizemos, no mínimo, 3 telefonemas para cada ocorrência dessa, com aquele telefone que possui ali. E, geralmente, a pessoa atende, então existe a possibilidade de não atender, querer, não querer, né? E se quiser, nós já agendamos. O primeiro momento é uma conversa com a assistente social, no primeiro momento. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, ela vem até a coordenadoria, né? E conversa com a assistente social. Esta assistente social vai fazer a triagem. Ver o que ela precisa, porque as pessoas geralmente chegam, vou usar um termo forte, mas é forte mesmo, né? Às vezes detonadas, né? Seja fisicamente, psicologicamente e às vezes até financeiramente, né? Porque algumas delas são esses maridos, os provedores, né? Esses agressores, são os dependentes, provedores, são mesmo, dependentes, né? Não, acho que já é em menor número, viu? Mas a pior dependência é a dependência afetiva, realmente. É verdade. Né? Porque a gente vê, às vezes, chega a se exclamar, meu Deus, fez tudo isso e a mulher acabou voltando para o homem, né? Então, isso é uma questão que tem que ser lidada com a psicologia. Hoje nós temos, ainda tímido, eu diria, né? Embora um atendimento enorme para o número de horas que nós temos psicóloga, mas brevemente nós teremos a ideia que se tenha mais uma psicóloga em horário integral lá na coordenadoria, né? Hoje nós temos 2, a doutora Samira e a doutora Caiane, ambas, né? Elas 2 juntas fazem 20 horas. E a gente vê que a agenda é bem cheia. São atendimentos, não é aqueles atendimentos de 10 minutos, não, né? É como se fosse uma sessão, né? De terapia mesmo. E a conversa, nós temos visto muitas mulheres progredirem. Quando elas passam desse ponto, existe um outro grupo, que já são mulheres que já estão
mais revitalizadas, né, que conseguiram já se recompor daquela situação e que conseguem, então, passar para um outro patamar, que é um grupo de discussões aí, né, de assuntos em relação à violência doméstica. É muito produtivo, a gente vê as pessoas que vão, né, muitas agradecem e vão lá, às vezes, nos agradecer de situações que passaram. E outras, infelizmente, mesmo tendo esses acompanhamentos, e aí é óbvio, né, se faz todo o encaminhamento que é necessário, se é para a saúde, já se tenta deixar agendado, né, se é para o CAPS, da mesma forma, se precisa de alimentos naquele momento, é também são direcionadas de acordo com a demanda de cada um. Além desse atendimento pessoal em relação ao assistente social e psicóloga, se necessário. E a gente vê muitas vezes, né, que mesmo com o atendimento ali, elas ainda tropeçam algumas vezes, né, e não é uma nem duas que chegam às vezes, voltei, e dali a uns 2, 3, 4 meses volto lá, não vai dar certo de novo, mas é um trabalho que nós temos que ter, né, sempre esse up, eu vou dizer, temos que ser proativos sob pena de sucumbir e a gente desistir, né, numa primeira desistência, numa primeira recaída, eu diria assim, né, como se usa com dependente químico. Exato. Bom, coordenadora, a senhora comentou também sobre os registros de ocorrências, né, que todos chegam até vocês. Como é que estão essas questões em números, assim? Eu sei que vocês não podem, nem tem como divulgar com exatidão, mas percebe-se uma linha contínua, um aumento? Um aumento, e principalmente que nós percebemos, tá? Não temos estatísticas para isso, veja bem, talvez o delegado tenha, nós não temos, mas o que se percebe é a gravidade, o grau de agressividade tem se tornado bem maior, são situações bem mais graves, né? Que envolvem, às vezes, muitas vezes, arma, que envolve uma faca, que envolve um pau, que envolve, sabe? São coisas que podem facilmente, né, levar à morte. Antes, as primeiras que se fez, querendo ou não, o que se ouvia muito? Me chamou disso, me chamou daquilo, sabe? Me deu um tapa, mandou isso, e hoje o que a gente vê é um aumento da agressividade, eu diria isso, existe um aumento da agressividade, em relação às vítimas, então isso a gente percebe. E nós tivemos até uma reunião onde conversou a doutora Maria Luísa dizendo que realmente, que muitas vezes ela sente, a doutora Maria Luísa chega a fazer às vezes num dia 60 dias de violência doméstica, eu sei porque nós participamos da sala de espera, então e parece que é infindável. Tu faz, né? E tenta colocar em dia. Claro que teve... nós tivemos aí a pandemia, mas de qualquer forma a gente percebe isso e a gravidade. A gravidade. E aí se reforça a importância da gente falar tanto nesse tema, né? De desenvolver ações como essas do Mês da Mulher, que são ações todos os dias aí, buscando diminuir um pouco desses índices e ainda assim a gente vê eles aumentando, então realmente é muito lamentável. Já tivemos registro de feminicídio aqui em Ijuí neste ano, tivemos um no final de 2022 ali também, que foram os últimos registros aqui, então realmente uma situação muito triste que reforça a importância também que vocês têm. E aí, coordenadora, tem muitas mulheres que têm aquela questão, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de fazer uma ligação que daqui a pouco vão me identificar. Não precisam, é muito importante falar sobre isso também, com certeza, não precisa ser identificada. Lá nós temos o sigilo absoluto, jamais, é proibido qualquer emissão de dados, se teve aqui, se não teve, não temos, isso é expressamente proibido. Até porque é um princípio profissional e ético, e todas as pessoas que trabalham lá são extremamente profissionais. Então pode até ligar, não se identificar, estou numa situação assim, o que tu me aconselha, Mas claro que a gente sempre diz que é mais efetivo quando a pessoa consegue identificar, sou eu, gostaria de ir aí, e alguma coisa desse tipo. Porque de final de 2022... eu não lembro, mas o desse ano, assim, tem uns que a gente sabe que não houve nenhum tipo de ocorrência, Então, para ver que também nós temos esse público silencioso, que talvez seja onde ocorram as ocorrências mais graves, porque tem alguns que a tragédia é vista, que tu olha assim a situação, isso aí não vai acabar bem. E aqueles que a gente não sabe, E que é no silêncio, e é na dor, e é no silêncio, e quando vê, realmente acaba num feminicídio. Exato.
Bom, sem dúvida nós teríamos muitas horas de conversa, né, doutora Carla? Este é um assunto que não tem fim, a gente tem muito a conversar. Por hora, quero te agradecer pela tua disponibilidade. Sei que a agenda tá corrida, o telefone tá aí tocando direto, né? Então já vou te liberar algo que eu não tenha lhe questionado, que a senhora acha importante, para finalizar, deixar aquele convite também para que as mulheres e os homens participem, Isso. né? Participem todos, sabe? Participem mesmo, deem sugestões, principalmente hoje à noite, quando for os presidentes de bairro, aquelas pessoas que não conseguirem ir, que levem ideias, mas vai ser, eu diria assim, um primeiro encontro de muitos, né? Essa é a nossa pretensão, é de efetivamente chegar nas camadas menos favorecidas, às vezes, ou pessoas, chegarem todos, mas principalmente as pessoas que não têm nem conhecimento, né? De que existe a coordenadoria da mulher, de que existe, porque muitas das vezes das classes mais abastadas tem o seu psicólogo particular, tem o seu psiquiatra particular, né? E que acaba, de certa forma, né, colocando essas ansiedades e angústias, né, num consultório, o que não acontece geralmente com a população menos favorecida. Então, nós colocamos à disposição, estamos realmente de portas abertas para todos, né? Não se constranja, ninguém vai fazer julgamento, quem somos nós para julgar, né? Eu sempre digo, antes de você fazer o julgamento do outro, você se coloque no lugar do outro, para você ver como você agiria numa situação assim, que aí fica bem mais fácil, né, de compreender. Então é isso, nós somos pessoas que estamos lá para acolher qualquer pessoa em qualquer momento, e pretendemos ainda ter muitas atividades a serem desenvolvidas e muito trabalho pela frente. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, doutora Carla Mussi, titular da Coordenadoria da Mulher de Ijuí.